Ok, agora nós já estamos na segunda quinzena, tá? E nessa segunda quinzena nós vamos falar sobre time clauses, que são as orações temporais. O que é uma oração? Uma oração da língua inglesa é chamada de clause, certo? Oração da língua portuguesa é oração e se refere àquele pedaço da frase, vamos usar esse termo, né, grosseiro, que contém um verbo, ok? Um verbo principal, tá? Então, se você tem uma frase que tem dois verbos que determinam duas ações, geralmente é porque ali você tem duas orações. Na língua inglesa, nós também temos as orações, e as orações temporais, as time clauses, elas geralmente são introduzidas por, como eu poderia dizer, me fugiu na cabeça agora, por conjunções de tempo. E geralmente uma time clause, o que é uma time clause? É uma oração subordinada. Ela nunca vai vir sozinha. A time clause, ela é uma oração que vai determinar o tempo em que ocorre a primeira oração, ou seja, a oração principal. Não a primeira oração, a oração principal, tá? Então são duas orações que tem que ter. Uma que é a oração principal, certo? Ela geralmente é uma oração, não é uma oração subordinada, essa oração principal, porque ela não depende da outra. Mas a time clause é uma oração subordinada, porque depende da principal, e essa time clause ela só serve para determinar o tempo em que o verbo ocorreu, o verbo da primeira oração, da oração principal. Vamos ver exemplos aqui. Ó, e como nós já vimos, como eu já falei para vocês, essas time clauses geralmente eles são ela é introduzida por conjunções de tempo. After, o que significa after? Depois. Eu estou marcando aqui para você ver, tá? Não olha para minha cara não, olha para a tela, olha para a tela onde eu estou marcando. After, que significa depois. As, que significa enquanto, dependendo do contexto. Tem as long as. São três palavrinhas, mas que determina como se fosse uma conjunção só. Que significa contanto que. As são as, assim que. Deixa eu deixar um pouquinho isso aqui. Before, que significa, aqui eu não traduzi, mas significa antes, tá? By the time, significa quando, no futuro, tá? Every time, onde eu estou aqui marcando, significa sempre. Since, onde eu estou marcando aqui, ó, significa desde que. The moment that, ou seja, no momento que. Till, until, significa até. When, que significa quando. Whenever, aqui onde eu estou aqui, ó, estou marcando aqui, ó, whenever, que significa toda vez que, ou sempre que. E while, significa enquanto. Então nós destacamos aqui algumas conjunções de tempo que geralmente são usadas para introduzir uma time clause. Vamos ver um exemplo na prática para a gente ver essa questão da time clause? Esse aqui é interessante. Em geral, usa-se uma vírgula quando a oração subordinada vem antes da oração principal. Que geralmente o que acontece? Primeiro a gente tem a oração principal e depois vem a time clause. Que é o que vai definir o tempo em que a oração principal ocorreu. Mas às vezes é o contrário, às vezes a gente fala primeiro na oração, às vezes a gente coloca primeiro a time clause, depois a oração principal, certo? Quando a oração principal vem depois, ou seja, primeiro vem a time clause, aí a gente geralmente coloca uma vírgula, ok? Agora, quando a oração principal vem antes, aí a gente não põe vírgula, só coloca a conjunção e continua. Olha aqui, ó, olha o exemplo. Henry went to the movies after he had dinner. Onde está a conjunção de tempo? Aqui, ó, after. Estou marcando aqui, ó. São duas orações. Essa aqui é a primeira oração, que é a oração principal, que fala que Henry went to the movie, ou seja, Henry foi ao cinema, certo? Então aqui está falando que Henry foi ao cinema. Essa oração, ela não precisa de complemento. A outra oração, ela vem para quê? Para determinar o tempo em que o Henry foi ao cinema. Ó,
after he had dinner. Quando que o Henry foi ao cinema? Após ele jantar, depois que ele jantou. Entendeu? Então, aqui nós temos a conjunção de tempo, after, que significa depois, e o restante, né, da oração subordinada, da time close, certo? Então, geralmente, uma time close vai ser sempre introduzida por uma de tempo, por uma conjunção de tempo. Olha outro exemplo aqui, ó. As I ran up stairs. My foot slipped and I fell. Olha só, enquanto eu subia as escadas, tá aqui, ó. Observa que nesse caso a time close vem no começo. Ó, enquanto eu subia as escadas, my foot, meus pés, slipped and I fell, ou seja, meus pés escorregaram e eu caí. Ok? Então qual que é a oração principal aqui? Por mais que essa oração esteja vindo no final, ela é a principal. Ó. My foot slipped and I fell. Ou seja, qual que é a finalidade da frase? É dizer que eu caí. Né? Que eu caí. E aqui está dizendo quando foi que eu caí. Quando? Enquanto eu subia as escadas. Então, essa primeira oração aqui é a que determina o tempo em que a segunda oração ocorreu. Então, essa primeira oração, que é introduzida por uma conjunção de tempo, as, é a time close. Certo? Vou dar uma pausa e continuar daqui a pouco.